Amém? A paz do Senhor de novo. Amém. Deus te abençoe e te conceda graça. Tudo que eu falo em prol do meu amor por você e o desejo de encontrar você na vida eterna e que você não seja encontrado entre aqueles que não são filhos amados, em quem o Senhor se alegra. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema sofrimentos e paixões da carne. Dois sentimentos que estão interligados, eles caminham juntos. Mesmo que o mundo não aceite, viver segundo as paixões da carne leva ao sofrimento. Estamos chegando no carnaval, estamos chegando no fim do ano, estamos chegando em época de festas, em que as pessoas elas perdem o controle. Falávamos hoje pela manhã sobre a falta de controle. A pessoa esquece que ela tem um problema de saúde e ela come demais. A pessoa esquece que ela tem algum problema com alcoolismo e bebe demais. Fala besteira, não interage com as pessoas. Hoje estava vendo logo pela manhã um rapaz bêbado, um jovem bêbado, andando na contramão aqui em Brasília, atropelou um motociclista e matou ele na hora. Vai responder por homicídio doloso. Todas essas são consequências de você viver segundo as paixões da carne. Você não é chamado a viver segundo as paixões da carne. Os ímpios vivem dessa maneira, os cristãos não. O ser humano ele foi projetado para viver segundo a lei de quem o criou. Ele disse: assim Deus criou os céus e a terra. E quando ele cria, ele define normas de funcionamento. O ser humano não é criado para viver segundo a sua vontade terrena, mesmo que ela seja atraente, e ela o é. Eu tenho as atrações, as coisas que são atrações para mim. Você tem as coisas que são atrações para você. Talvez para você o meu problema seja pequeno, e talvez para mim o seu problema seja pequeno. Não importa. Todos nós temos desejos e vontades, mas não quer dizer que nós devemos nos deixar ser controlados por isso. O verso que ficou da semana passada foi 1 Pedro 4, verso 1 e 2, que diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, deveis também vós armai-vos da mesma convicção, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Tem que fazer diferença Deus na sua vida. Tem que fazer diferença o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. Nós cantamos o louvor lá, eu navegarei. O Espírito Santo, o próprio Deus, ele habita dentro do seu coração. Você tem que ser diferente. Não dá para ser a mesma pessoa. Pior que viver segundo a carne é querer retornar às antigas práticas. Você sabe onde você andou. E por que você está voltando? E por que você tenta de novo voltar, ou dar uma beliscadinha aqui, ou quer viver um pouquinho ali? Será que você tem esquecido dos benefícios de Deus? Aqui Pedro diz: basta. Para mim e para você, mais de 2000 anos atrás, ele continua dizendo: basta, chega. Trata-se de uma decisão a ser tomada. Você tem que tomar essa decisão. Você tem que decidir que essa atitude pecaminosa, que você sabe qual é, você tem que parar com ela. Não é ficar se escondendo em desculpas fracas e sem sentido, porque você pode dar essa desculpa para mim. Ô pastor, aconteceu isso. Amém. Ô pastor, amém. Mas será que essas desculpas, elas são olhadas pelo Senhor como verdadeiras? Não é hora, não é tempo de ficar se escondendo em desculpas fracas e sem sentido. E sim, tomar posse da palavra de Deus. Não é tomar posse do jeito neopentecostal, tomo posse, nada disso. É você ouvir a palavra, entender a palavra, ser convencido pelo Espírito e então mudar o seu jeito de ser. Senão você está perdendo tempo. 2022 está aí, é um novo ano para você tomar novas resoluções. Talvez uma delas seja: eu não vou ser mais cristão, vou viver segundo o mundo. Mas se você quer entrar em 2022 como um cristão, mesmo que a gente não vá ter o nosso culto de virada, você tem que mudar o seu jeito de ser.
Você tem que começar a olhar para o espelho, não só para espremer os cravos e arrumar um cabelo, mas também para olhar nos seus olhos e ver como que você está diante de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. 1 Pedro capítulo 4, versos 1 ao 6. Assim diz a palavra de Deus. Vocês podem ficar abraçados, não há problema nenhum, mas focados aqui, tá? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a tua santa e bendita palavra. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Precisamos que o Senhor nos guie e nos dirija, Pai. Estamos, Pai querido, no último domingo do mês de novembro, e até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos guardado, e nós precisamos continuar ouvindo a tua direção e a tua voz, Pai. Usa-me, Pai, te peço, como instrumento da tua vontade, que eu possa trazer um recado santo aos nossos corações. Ora em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje tem como título: Em Cristo, na dor. De novo. E na ressurreição. Opa, o prêmio eu quero. O prêmio eu quero. Eu quero o bônus. Eu quero o prêmio. Eu quero ser encontrado que nem aquele menino que está fazendo lá o trabalho de escola, e aí ele não faz nada. Mas na hora que vem a nota, eu também quero. É aquele cara lá que trabalha na fábrica, eu vi muito isso. As pessoas estavam se mobilizando, assim, vamos fazer uma greve para o melhor de salário. Eu continuo trabalhando. E ele continua. E ele fura a greve. E ele fura o muro. E ele passa pelo esgoto, mas ele vai trabalhar. Mas quando tem um aumento, eu também quero. Em Cristo na dor e na ressurreição. Apenas aqueles que tiverem uma vida em dor também vão participar da ressurreição. O primeiro versículo que nós vamos meditar é o verso 3 de 1 Pedro 4, que diz: Porque já é bastante que no tempo passado tenhais realizado a vontade dos gentios, levando uma vida de devassidão, de cobiças, na embriaguez e em detestáveis idolatrias. E se não todos, mas a grande maioria aqui viveu uma vida pecaminosa antes de conhecer a Cristo. Amém? Vivemos. Entendeu? Vivemos uma vida de pecado. Vivemos uma condição em que nós éramos odiosos a Deus. Éramos pessoas que, quando Deus olhava para nós, Ele sentia ira. E a vontade dele era destruir. Mas, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele nos alcança. Volto a dizer no culto não, lá no grupo da igreja, a gente postou lá, né? Cristo morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. E a irmã postou lá assim, mas é só isso. É a mesma coisa daquelas pessoas que cantam: o melhor de Deus ainda está por vir. Não tem o melhor de Deus. Se você está querendo se pautar em coisas materiais, situações humanas, para dizer que é o melhor de Deus, sinto lhe dizer que você está na religião errada. Porque já é bastante que no tempo passado tenhais realizado a vontade dos gentios, levando uma vida de devassidão, de cobiças,
na embriaguez, em detalhes detestáveis e idolatrias. A vontade de Deus então é que eles se libertem definitivamente das paixões que tinham anteriormente na sua ignorância. Você não sabia que era errado e você praticava. As paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Toda vez que você permite se voltar às velhas práticas, você está alimentando a sua carne e permitindo que o teu espírito seja enfraquecido. A palavra de Deus diz: não enfraqueceis o espírito, não entristeçais, perdão, o espírito. Ele dentro de você, ele está observando o nosso proceder, ele se entristece. Agora a vontade de Deus é colocada em contraposição direta à vontade dos gentios, à vontade do mundo, à vontade de Satanás e à vontade da nossa carne, que é de continuar vivendo nas paixões próprias do homem. O que eu fazia, eu quero continuar fazendo. O que eu pensava, eu continuo pensando. Como eu falava, eu falo. Na igreja eu sou um santo. As pessoas veem em mim um exemplo de santidade, mas vai me ver fora daqui. Esse tipo de cristianismo dualista, em que você é de um lado bom e do outro lado ruim, de um lado você é pecador, do outro lado você é santo, ele não combina com o cristianismo. Esta vontade de Deus, ela é explicitada numa série de coisas negativas que os gentios fazem, mais ou menos como em 1 Pedro 2,1, que os leitores foram exortados a se despojar. E aí se fala de vestes. Nós temos que tirar essas vestes, esse proceder nosso pecaminoso, no linguajar, no pensar, no falar, no agir, no omitir. São coisas que são como vestes que estão sobre nós e que nós temos que começar a tirar e jogar fora. Executar a vontade dos gentios é então tomar parte ativa em coisas como o que ele falou: devassidão, cobiças, embriaguez. Ele cita 3, mas poderia falar muitos outros frutos da carne. E ele vem falando da condição de devassidão, que tudo que a pessoa faz é contaminado. Tudo que a pessoa faz é contaminado. Esse desejo, essa cobiça, essa necessidade de crescer em alguma área desesperadamente. E embriaguez, não embriaguez apenas com álcool, mas também. Ouvi uma pessoa falando comigo que não, o álcool ele é liberado, não tem problema o álcool. Isso aí é religiosidade. Religiosidade só se for do inferno. Porque o consumo deliberado de álcool faz com que nós perdamos o controle. Se você já bebeu, como eu bebi, a gente perde o controle. A gente está risada, a gente briga, a gente fala alto, a gente acha que está certo em uma série de situações, e não adianta você dizer para mim que você bebe socialmente, porque se você bebe é porque você quer alguma coisa diferente. Precisa beber socialmente para quê? Nós temos que saber o nosso limite. Se você não consegue se controlar, se abstenha. Se abstenha. Se você não tem controle do álcool, se abstenha. Senão você pode acontecer como esse rapaz jovem que atropelou, ele vai ser processado como homicídio doloso. Tinha intenção de matar. Acabou a vida do cara. A menos que ele seja um rico. Mas como você é pobre que nem eu, se você cometer um caso como esse, a sua vida acabou. Então você tem que se abster. 3 palavras que designam festas, onde os participantes dão excessos. Bebida ligada com festa. As pessoas elas se unem para falar besteira, para beber, para encher a cara. Parece que quando as pessoas bebem, parece que há uma união natural de ignorantes. Pessoas que são ignorantes, elas se unem para mostrar a sua própria ignorância. E eu não estou falando do pecado, do vício do álcool, em que a pessoa já transcendeu isso. Mas nós ficamos brincando na redondeza de um pecado como esse, fazendo com que nós mesmos sejamos ignorantes. Pessoas que passaram do nível da sobriedade, o que acontece é, essa pessoa precisa de tratamento, não só espiritual, mas também físico. Provavelmente, quando os limites da sobriedade eram ultrapassados nesses eventos, nada mais continha os participantes. Todo mundo é de todo mundo.
E aí Tim Maia cantava: só não pode dançar homem com homem, mulher com mulher. O resto pode. Por quê? O álcool já tomou conta. E se você ver a biografia do Tim Maia, você vai ver como destrutivo foi álcool e drogas na vida daquele homem. Dava-se vazão a concupiscências, a desejos, sendo agora no sentido mais particular, e não mais um resumo ou uma designação geral do modo de ver os gentios, mas o desejo dos sentidos quando esses dominam a pessoa. Esse contexto de vícios, esse contexto de devassidão, está falando de mudança de coração para o lado mal. Algo que você já passou e vira e mexe, você está lá de novo batendo naquela porta. A esse tipo de situação que domina a pessoa, não se coloca freios. E nós vamos ver aí, infelizmente, a hipocrisia que é o nosso país chamado Brasil, em que houve-se um lockdown por conta da pandemia, mas que se libera o carnaval. Não dá para entender muito bem como funciona isso. Mas quando nós voltarmos na quarta-feira de cinzas, alguns vão evitar comer carne para pagar os pecados do carnaval, e outros vão ficar de um afastamento e vão começar a usar máscara, porque a partir de agora tem problema de Covid. Não vacile, porque tem uma variante nova no ar aí que pode derrubar muita gente. Cuidado, cuidado. A palavra devassidão trata de excessos, é a falta de controle. Excesso, devassidão é excesso, principalmente na área sexual, sendo que o termo enfatiza a falta de regras. Não tem mais regras. A sexualidade hoje entre os jovens não tem mais regras. As pessoas fazem o que querem. O que você praticava há uma década atrás, hoje é considerado algo normal. E nós temos que cuidar das nossas vidas, dos nossos familiares, das nossas crianças, para que a gente também não ache que essas coisas são normais, porque não são. O último item da lista, ele fala de detestáveis idolatrias, dando uma conotação religiosa a toda a questão. É bastante provável que esse versículo se referia ao culto às divindades, cultos a Diana dos Efésios, Afrodite, em que nós em escola dominical já descrevemos muito bem isso, em que lá no altar tinha lá a divindade, aqueles templos enormes, e aquelas mulheres lindas, aqueles homens lindos, e eles se vestiam com trajes mínimos e procuravam pessoas nas ruas ou no meio ali do altar, para manterem relações sexuais no altar, e aquilo era oferta a Deus Afrodite. Então ele está falando desse contexto, um contexto que confronta o único Deus da Bíblia, que é o nosso Deus. Tudo tem relação então com a falsa religião dos gentios, que só pode ser vista como uma idolatria, quando você pensa que é só um Deus. Então o apóstolo Pedro está batendo de frente novamente com o Paulo, em relação àquelas festas pagãs, que muitas vezes nos dias de hoje se traz para o seio da igreja. Pode não aparecer a sexualidade, pode não aparecer muitas coisas, mas você traz o pagão para algo que deveria ser santo. Paganismo e cristianismo não convivem junto. Não convivem junto. Os itens da lista indicavam os eventos nas quais os que agora são cristãos antes também participavam. O apóstolo Pedro fala: vocês também participavam desses cultos, vocês também participavam dessas festas de devassidão. Por isso a necessidade de uma ruptura completa com esse tipo de vida. Não dá para você ficar com o pé lá e o pé cá, não dá. São dois barcos que andam em direções diferentes. São dois cavalos que têm vontades diferentes, que vão levar você para a destruição. Por isso a necessidade de uma ruptura completa com esse tipo de vida. Tudo isso os crentes fizeram, mas antes de conhecer a Cristo, na época da ignorância. Agora, porém, basta. Chega. Já chega que eles participaram até aqui nisso. Já chega que você se contaminou com essas práticas no passado. Você conhece aonde você andou e o que você fez. Chega. O apóstolo Pedro ele fala: chega. Se você realmente quer servir a Deus, sirva a Deus. O apóstolo Paulo ele fala: apóstolo Paulo, me fugiu agora. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, mas está se referindo aos seus desejos e às suas vontades. Ou você serve um e despreza o outro,
Ou você serve o outro e despreza esse. Não tem como você andar nos dois caminhos. 1 Pedro 4,4. Qual a reação de você fazer isso? Qual a reação de você romper com a prática pecaminosa? Estamos aí chegando nas festas. Muitas coisas são pagãs, outras não são. Como que fica você se você falar, não vou participar disso? Em junho é mais fácil? Ou em outubro com o Halloween? Como é que eu vou lidar com isso? 1 Pedro 4,4 fala o que acontece quando você se posiciona. Por isso, ao estranhar que vós não colaborais com o seu excesso de devassidão, eles vos insultam. Em 1 Pedro 4,4, dentro da versão da Ara, que é a nossa versão normal, fala que eles estranham que não concorrais com eles, ou seja, que não corram junto com ele, na mesma raia, no mesmo sentido. Eles olham para você e falam assim, mas por que você não faz mais isso? Por que você está parando de fazer aquilo? E você tem que se posicionar. Situações, elas são apresentadas a nós todos os dias. Você pode levar vantagem, ou você pode se posicionar como cristão. Romper com esse modo de vida dos gentios é romper com a sociedade na qual se vive, é romper com vizinhos, é romper com sócios, é romper com colegas de trabalho, é romper com parentes, é romper com filhos, com amigos, que nada conseguem ver de errado naquilo que praticam. Todo mundo faz, por que você não faz? Tive uma conversa bem interessante com o Gabriel outro dia. Ele canta os shows, e nós oramos para que realmente ele seja próspero. Ele falava para mim do sentimento de ira dos companheiros dele, quando eles saíam dali para beber, com as noitadas com outras mulheres, e ele falava assim, não vou. Conversava com o Larissa outro dia, ela falava para mim assim, as pessoas ficam escandalizadas quando eu digo que eu não quero beber. As pessoas, elas estranham, mas por que não? É normal, todo mundo faz. Eles se incomodam. A expressão por isso representa a sequência normal da vida dos gentios. É assim que eles estão vivendo. E difamando-vos, estranham que não vivam como eles. Por que eles chamam a tua atenção? Por que eles acham ruim? Porque você é luz. Quando você quer ser cristão, você é luz. Aquilo que é errado fica manifesto na vida deles. Eles sabem que está errado, mas como todo mundo faz, eu continuo fazendo. Mas quando você fala eu não faço, as pessoas, elas se sentem incomodadas. Eles falam mal dos cristãos. Deixa quietinho, não tem problema, tá? Eles falam mal dos cristãos, que não querem mais participar com eles nas suas festas. Podemos imaginar a situação. Os crentes podem estar sendo acusados de separatistas, de orgulhosos, de desprezar os costumes, ou de ser melhor. Você acha que você é melhor do que eu? Talvez você já tenha ouvido isso. Eu já ouvi. Você acha que você é melhor? Você acha que é só a sua igreja que salva? Isso você já ouviu. Só a sua igreja que tem a palavra. Só a tua igreja que prega o evangelho. As pessoas, elas ficam incomodadas. A maior perseguição dos cristãos é dentro da igreja. É dentro da igreja. As pessoas vão olhar para você e falar, vocês são primos, vocês não são cristãos. E não precisamos imaginar eles fazendo algo de forma mal intencionada. Eles estranham, quer dizer que eles não entram na cabeça deles, não conseguem entender. Por que você não pode fazer isso? Qual que é o problema? Qual que é o problema de ganhar um dinheirinho aqui para eu fazer um negócio exclusivo? Qual o problema? Todo mundo está ganhando. É bênção. Ainda usa a palavreada cristão. É bênção, não tem problema nenhum. Eles não entendem porque os cristãos não vivem como eles. E não estão mais junto com eles nas festas. Tudo isso devido à ruptura ocorrida nas relações entre cristãos e não cristãos. Cristão e não cristão não pode viver junto. Pastor, então eu vou para uma ilha. Não é isso. Você vive com eles, mas você não é como eles. Você está no mesmo ambiente que eles, mas você não concorda com as mesmas ideias que eles têm.
As piadas que eles contam não podem te alegrar. Os casos que eles falam não podem trazer alegria no seu coração. Isso acontece muito quando você encontra amigos seus de infância. E as pessoas começam a falar: lembra daquela vez que a gente fez? E aí teu coração, Excesso de devassidão é mais uma vez um resumo do que tudo que foi dito no verso 3 que nós já lemos. Devassidão é uma palavra que anda na contramão da palavra salvação. Representa falta de freios, estar totalmente dominado pelos instintos, não ter um Senhor. Você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Exceto, nesse grupo aqui, exceto as 3 pequenas, o bebê que está no ventre da Rayane e o Pedro, exceto eles, todos os outros, em algum momento foram perguntados: você aceita Deus como seu Criador? Jesus como seu Salvador e Espírito Santo como seu Consolador? Ninguém colocou um revólver na sua cabeça. Você declarou o senhorio de Deus sobre a sua vida. Você não tem mais vontade, você não tem mais desejo. 1 Pedro 4,5. Mas disso o quê? A devassidão, a embriaguez, a idolatria. Mas disso hão de prestar contas. É o pastor Paulo? Não. As pessoas, elas mandaram recados para mim depois que eu fiz a postagem lá, e amém. Obrigado pela satisfação daqueles que deram. Mas perante Deus é aceita essa afirmação? Todos nós vamos prestar contas a Deus. Ele está prestes a julgar os vivos e os mortos. O apóstolo Pedro, há 2000 anos atrás, ele via: está próximo o julgamento. Está próximo por quê? Porque pode ser que você não viva hoje. A último dia, eu não lembro, não sei se precisar quanto tempo o irmão Cláudio está enfermo, apagado lá. Mas eu fui no sábado lá. Sebastião estava lá hoje. E eu olhava para aquele homem tão ativo aqui na igreja, aí no lugar onde o Gabriel está sentado, e ele olhava para a gente aqui louvando, e ele fazia as críticas dele, ele deixava a irmã Lourdes até desconfortável, ele brincava, e ele olhava assim. Uma vez eu perguntei para ele: irmão Cláudio, é muito ruim mesmo o louvor? Ele falou: pastor Paulo, eu vou dizer para você o seguinte: dos piorzinhos, você é o melhorzinho. Cadê o irmão Cláudio? Um homem que só está respirando, alimentação por sonda, levanta o braço dele, né, Seba? Não abre, não interage, nada. O que vai ser do seu dia, do fim da sua noite? Será que você vai chegar a acordar amanhã de manhã? Por isso que o apóstolo Pedro fala, ele está prestes a julgar. A questão de viver de acordo com a vontade dos gentios, dominado por todo tipo de paixões, ou de acordo com a vontade de Deus, não é uma simples questão de gosto. É uma decisão que tem implicação na vida de hoje e também na vida futura. Se você é uma pessoa que bebe descaradamente, você pode ter um revés, como esse que eu falei da bebida, ou desenvolver uma enfermidade no fígado. Se você tem qualquer outro tipo de vício, você pode perder a sua família, pode perder os seus recursos. Eu estava mexendo no celular lá, na década de 80, que foi uma época de muita perversão. Apesar de hoje estar explícito, toda a preparação do campo dessa época foi na década de 80, em que tinha uma moça lá que chamava Regininha Poltergeist, e ela era uma das moças que dançava nu para todo lado. E aí lá na reportagem ela falando assim, com a pandemia, e ela já tem uns 50 anos, ela falava assim: eu não tenho mais trabalho, eu moro num posto de gasolina, moro no chão e tomo banho quando dá, quando numa academia eles permitem que eu tome banho. Que vida é essa? Pode ter consequências aqui na terra, mas também tem consequências na eternidade. Hoje, uma pode representar a vida boa, o prazer, o ser bem visto socialmente, e a outra, a discriminação, a marginalização, o ser tratado com incompreensão e hostilidade. Você pode escolher uma vida boa aqui na terra, mas pode ser que você tenha uma condição em que perante Deus você é encontrado em falta. A história não é somente um círculo que vai girando,
voltando sempre para o mesmo lugar. Antes fosse, ou talvez, ainda bem que não é, porque as nossas ações, elas têm consequências. E para a gente que crê que as coisas são assim, Paulo prega. Atos capítulo 17, 30 e 31 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Apóstolo Paulo em Atos fala, comigo e com você, se arrependa. Após o advento de Pentecostes, Paulo expõe a palavra e aqueles homens olham e falam: e agora? O que nós temos que fazer? Ele fala: arrependa-se. O atual estado das coisas chegará ao fim em breve, e não devemos nos esquecer de que aqueles que vivem na devassidão hão de prestar contas a Deus, e não vão viver com Ele na eternidade, pelo menos no céu, vão viver com Ele na eternidade no inferno. A expressão acerto de contas reflete a ideia que aparece em algumas parábolas de Jesus, por exemplo, de que somos responsáveis pela forma como vivemos a nossa vida no mundo e pelos atos que praticamos. Lucas 16:2 diz: então, mandando chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Mostra um caso de um homem que identifica o seu funcionário como desviando dinheiro, e ele fala: presta contas porque você não me serve mais. Disso teremos que prestar contas ao Criador, que nos deu vida e talentos. O juiz desse julgamento é aquele que é competente para julgar vivos e mortos, podendo isso se referir tanto a Deus como a Cristo, que no Novo Testamento assume essa função. Você vai ser julgado, nós vamos ser julgados, você não vai ter desculpas. A palavra diz que nós vamos ser despojados das nossas vestes, nós vamos estar desnudos de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso estudo, de nossa frequência, misericórdia, bondade, frequência na igreja. E Deus, Ele vai olhar nos seus olhos, e a palavra de Apocalipse é forte, e Ele fala que eles têm os olhos como chamas de fogo, e na sua boca uma espada afiada, que é a palavra de Deus, e Ele vai te confrontar na palavra, e naquele momento você vai se calar. Esse juiz, ao estar prestes a julgar, se apresenta com um senso de urgência por toda a carne. Pedro fala do julgamento final como estando aí, podendo se dar a qualquer momento. Romanos 14:10, abre aí. Romanos capítulo 14, verso 10. Diz assim: tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Você vai ser julgado. Mais um textinho para você. Apocalipse 20, versos 11, 12 e 13. Fala sobre esse julgamento de uma forma muito clara. Apocalipse 20. Diz assim a palavra de Deus, sobre o julgamento de Deus. Apocalipse capítulo 20, versos 11, 12 e 13. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu ao mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Qual que é a reação daqueles que são encontrados em falta? Apocalipse 6, verso 15, 16 e 17. Se você estiver entre aquele grupo das pessoas que são encontradas como devassos, a tua reação vai ser essa. Apocalipse 6, versos 15, 16 e 17.
os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e também todo escravo e todo livre. O que eles fizeram quando eles foram confrontados segundo os seus pecados? Eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé? 1 Pedro 4,6. Esta é de fato a razão porque o Evangelho foi pregado até os mortos, para que mesmo julgados segundo os homens na carne, vivam no Espírito segundo Deus. Por que o Evangelho foi pregado a todo mundo? Ou tem que ser pregado a todo mundo? Por que nós já falamos que eles foram pregados inclusive para os espíritos em prisão? Para que as pessoas que são julgadas segundo a carne, elas vivam segundo o Espírito. Eu sou julgado segundo a carne. Não há necessidade. Ela é adulta e ela sabe o que faz. Não há necessidade. Além de você estar vendo, eu estou vendo e o Senhor está vendo. Se tem alguma coisa de errado, Ele julga. Aí eu volto para um versículo aqui só para o nosso irmão. Deixa eu voltar para ele. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas os teus? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Toda exortação, ela tem que ser feita no particular, para que a pessoa ela possa, sendo exortada, ela possa se convencer através do Espírito e assim ser mudada, ser transformada. Se ela é constrangida perante um grupo, o que acontece? A pessoa ela se fecha e ela não quer falar mais, ela anunciar. Último versículo da noite, 1 Pedro 4,6. Um momento, deixa eu só ver quanto tempo. Acho que eu já avancei. 1 Pedro 4,6. Esta é de fato a razão por que o Evangelho foi pregado até os mortos, para que mesmo julgados segundo os homens na carne, vivam no Espírito segundo Deus. Sem dúvida, foi a menção dos mortos. Sem dúvida foi a menção dos mortos que trouxe vamos acalmar os corações. Esta é de fato a razão por que o Evangelho foi pregado até os mortos, para que mesmo julgados segundo os homens na carne, vivam no Espírito segundo Deus. Sem dúvida, foi a menção dos mortos que trouxe à mente do autor o que ele diz agora. 1 Pedro 2,19, que nós já meditamos, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Cristo pregou a todos os mortos, não apenas a geração de Noé. Não há um ser humano que vai ficar sem ouvir a palavra, de alguma maneira isso vai ocorrer. O que se fala naquele capítulo 3, verso 19, é que se aquele povo, que era o mais pecador e sem herança, foi alcançado, os outros também serão alcançados. Todos ouvirão a palavra de Deus. Ninguém será indesculpável à pregação do Evangelho. O Evangelho fora pregado nessa região de Apóstolo Pedro por vários anos, e muitos do que o aceitaram já haviam passado para outra vida, vários por motivo de perseguições contra os cristãos. Esses se encontravam numa situação em que estavam finalmente livres do pecado. Aos olhos do humano, eles foram julgados segundo a carne. As pessoas elas vão continuar julgando você perante a carne. Eles vão continuar olhando para você como pessoas que são pessoas que não deveriam estar aqui. Uma imagem muito interessante que a gente compartilhou um dia lá no grupo da igreja, não sei quem foi, não sei se fui eu. E aí as pessoas arrebatadas lá, e as pessoas falando, ficamos livres dos crentes, acabou a opressão. Aos olhos humanos, nós somos julgados segundo a carne. Os que hostilizavam os cristãos podiam até ver nisso um sinal de fraqueza na posição dos crentes, e talvez falar, o que adiantou? A pessoa está doente lá, pode olhar para o irmão e falar, o que adianta? Viveu o cristianismo, cantou na igreja, o que adiantou? Vai morrer igual aos outros, não há diferença nenhuma, vai para o mesmo lugar, vírgula, vai nada.
Há uma realidade que não se vê com os olhos humanos, mas que em Deus é absolutamente certa. Todo aquele que nele crê não vai perecer. Vai perecer, mas vai ter a vida eterna com Deus. Estes que morreram em Cristo estão destinados a viver segundo o Espírito de Deus. Isso serve de alento àqueles que devem, como ele, estar dispostos a morrer por causa da adesão a Cristo. Quantas vezes você é colocado em xeque diante do seu cristianismo ou diante da vida social? Em 1 Pedro 4,6 diz: ele foi meio morto na carne, mas vivificado no Espírito. Tal como Cristo morreu e ressuscitou, também os que morrem com ele ressuscitarão com ele. Essa é a grande esperança. Essa é a grande pregação. O apóstolo Paulo fala: se você acreditar em Deus e não acreditar na ressurreição, é fé, a sua fé é vã, é perda de tempo. Se você achar que a sua vida moral aqui na terra ela é suficiente, que perda de tempo. As pessoas que vivem segundo a carne, eles vivem porque eles não têm essa esperança. É por isso que o apóstolo Paulo está batendo forte em cima e dizendo assim: basta. Porque se você acredita que realmente na glória você vai viver com o Senhor, por que você volta às velhas práticas? Por que você volta à devassidão sexual, à bebida, ao álcool, às pornografias, aos palavreados, vãos e churros? Tal como Cristo morreu e ressuscitou, também os crentes que morrem e ressuscitaram com Ele. Novamente se apresenta essa profunda identificação com o Mestre, antes apenas com a dor. O nosso Mestre sofreu, nós vamos sofrer. O nosso Mestre é rejeitado, nós somos rejeitados. Ele não tem onde recostar a cabeça, e também nós não podemos esperar que necessariamente a gente tenha onde recostar a cabeça. Mas nós temos uma salvação em Cristo, isso também é garantido. Essa identificação não é apenas na dor, e sim nessa identificação, inclusive na sua ressurreição. E para finalizar, Romanos 6,5. Romanos 6,5 diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quem fala não é homem, quem fala não é a Igreja Cristã Semente de Vida, quem fala não é o pastor Paulo, mas quem fala é o próprio Deus. Se você é uma pessoa que é unido nele, na sua morte, na morte da sua vontade, dos seus desejos, do seu querer, você com certeza será unido com Ele na sua ressurreição. Mas, se você é uma pessoa que é entregue à devassidão e os desejos, à concupiscência dos seus olhos, eu sinto lhe dizer que você não tem vínculo nenhum com o Senhor. E talvez o Senhor ele olhe para você e diga: não te conheci. Se você está vivo, há uma oportunidade. As pessoas que morreram, não adianta a gente acender vela, não adianta a gente fazer sacrifício, não adianta. Mas você estando vivo, você também pode se arrepender. Como o apóstolo Paulo diz: o que fazer? Arrepende-se. Mude o seu comportamento e o seu jeito de ser. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, porque somos participantes do Teu sacrifício, sim. Somos muitas vezes rejeitados, muitas vezes temos que abrir mão de coisas que ao nosso vontade, no nosso coração não são agradáveis, mas que têm consequências muitas vezes amargas. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, possa nos instruir, nos dar a direção, para que nós possamos, Pai, naquele dia de juízo, ser encontrados como filhos e filhas amadas em quem o Senhor tem prazer. Te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.